Meus irmãos, a paz do Senhor. Irmão Luciano aqui, congrego na Assembleia de Deus aqui em Itaipuaçu, Itaocaia Vale. É uma congregação da Assembleia de Deus aqui do campo de Maricá, né? Nós pertencemos ao Ministério de Madureira e o meu pastor é o pastor Ananias e a missionária Jurema, sua esposa. Nós estamos aqui nessa pré-aula para tratar sobre a lição de número 2 dessa revistinha aqui, né? A revista Betel Dominical. E hoje falaremos dentro do livro do profeta Oséias. O tema que iremos aqui abordar é o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. O texto áureo diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Temos aqui 3 objetivos da lição. O primeiro é apresentar o cenário da mensagem de Oséias, o segundo é destacar os acontecimentos na vida de Oséias, e o terceiro é mostrar lições do livro de Oséias para os dias atuais. O texto de referência, irmãos, está aqui no capítulo 1 do livro de Oséias, do versículo 1 ao versículo 3, e depois nós estaremos lendo, ainda dentro do mesmo texto de referência, Oséias, capítulo 11, versículo 4. Nos diz assim, o texto sagrado: palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições sobre a terra, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi, e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. É interessante, irmãos, observarmos aqui a verdade aplicada dessa lição de número 2, que será dada no dia 9 de julho de 2023, nos diz assim: a mensagem de Oséias, quer dizer, a mensagem que o profeta Oséias trouxe séculos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem que ele recebeu da parte de Deus, o profeta Oséias recebeu da parte de Deus, ela faz um apontamento, tá? Aqui, na verdade, aplicada, diz que ela aponta para o imensurável amor de Deus, que o moveu, quer dizer, o amor de Deus fez ele mover-se e enviar Jesus Cristo. Com que finalidade? Para salvar o pecador e fazer desse pecador membro da família de Deus. É interessante, irmãos, esse apontamento, né, da mensagem que Oséias traz para Israel, porque esse apontamento que nós encontramos aqui, como está, na verdade, aplicada a respeito, deixando claro, a respeito do amor de Deus, nos faz pensar no plano de salvação. Às vezes nós perguntamos, né? Por que
Eu preciso, uma vez ouvindo a palavra de Deus e sentindo essa palavra penetrar na minha alma, no meu coração, eu preciso aceitar Jesus, né? Eu preciso abraçar a causa do cristianismo. E essa verdade aplicada que o nosso professor aqui, né, o nosso comentarista desse trimestre trouxe para nós, nos faz lembrar desse plano bendito, o porquê que Deus elaborou um plano de salvação e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocou em execução. Quando nós nos deparamos com o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, e nos colocamos ali a estudar, nós observamos, irmãos, que Deus ele prepara todo um cenário, um jardim chamado Éden. Essa palavra Éden, né, ela tem por definição no hebraico lugar de delícia. Era um lugar idílico, um lugar ideal, maravilhoso. O cenário era paradisíaco. Depois de Deus ter formado esse jardim ali, o jardim de delícia, ele do pó da terra ele forma o homem e sopra em suas narizes o fôlego de vida. E o homem, então, ele vem a ser alma vivente. Esse homem ele não tinha falta de nada, ele era plenamente satisfeito. Dentro do jardim, ele desfrutava ali dos melhores riachos, as melhores cachoeiras, as melhores colinas, né? Era uma paisagem muito bela, era um estado perfeito. Esse homem podia comer de muitas árvores ali, do fruto de muitas árvores dentro do Éden. E Deus, o próprio Deus, ele percebendo que não era bom que esse homem estivesse só, ele deu um sono pesado a esse homem, abriu o seu lado e de uma das suas costelas, ele então formou uma mulher e trouxe, o próprio Deus trouxe para esse homem essa mulher. Agora esse homem ele estava ali com a sua companheira, também desfrutando de toda essa perfeição. Mas tinha mais, irmãos. Esse homem, ele desfrutava de comunhão com Deus, tinha um relacionamento perfeito com Deus dentro desse jardim. Deus, pela viração do dia, descia ao jardim, falava com o homem, e essa comunhão era algo precioso. Havia uma intimidade entre Deus e o homem. Porém, Deus deu uma lei ao homem. O homem não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, ele deliberadamente desobedece a Deus, quebra essa única lei dentro do jardim, não foi capaz de cumprir essa única lei, e ele dá ouvido ao diabo e vira as costas para Deus. E nesse momento o pecado entra no homem e na sua mulher, e eles agora, irmãos, que antes do pecado desfrutava de íntima comunhão com Deus, de relacionamento, estava bem próximo de Deus, agora esse homem ainda dentro do jardim, ele foge de Deus, ele se distancia de Deus, agora ele sente vergonha de Deus, porque o pecado faz isso, o pecado separa o ser humano do seu Criador, de um Deus santo que só quer o bem para nós e tanto fez por nós. Mas Deus, irmãos, ele não pode ser pego de surpresa. E antes da fundação do mundo, ele que é um Deus onisciente, conhece passado, presente, futuro, antes que haja uma palavra em nossos lábios, ele tudo já conhece.
ele tinha um plano já elaborado, bem antes da fundação do mundo. E antes dele punir o pecado do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, lançando eles para fora do jardim, ele revela esse plano no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15. Ali ele está dizendo que da semente da mulher ele enviaria um salvador, um remidor, um que faria reconciliação entre a humanidade no estado de queda com ele novamente. Porque a humanidade, a partir de então, estaria em pecado? Porque Adão, ele não só foi o primeiro homem, como foi o cabeça federal da humanidade. Ele foi o nosso representante. E quando ele cai, nós também caímos com ele. O pecado passa a estar dentro da natureza humana. Então Deus pune esse homem, expulsando esse homem do jardim. Mas antes de expulsá-lo, Deus já vai de forma instrutiva, trazendo orientações de como ele viria buscar esse homem, de como ele resgataria esse homem para esse homem novamente desfrutar de comunhão com ele, como desfrutava antes da queda. Então, o homem agora se cobre com folha de figueira, irmãos, e folha de figueira não tem sangue, e Deus ali ele já vai nos ensinando porque como faria, como seria esse plano perfeito de salvação, porque o texto diz que Deus então cobre o primeiro casal com pele de animais. Para Deus cobri-los com pele de animais, teve que haver derramamento de sangue. Ali está já a ideia apontando que um inocente teria que dar a sua vida no lugar do culpado. Quem toma a iniciativa é o próprio Deus. O homem está escondido, envergonhado, porque o pecado faz isso com a humanidade, escondido entre árvores. É o próprio Deus que toma a iniciativa, deixando bem claro que a salvação parte dele, parte do alto, parte de cima e não do homem. Meu irmão, em todas as religiões que há no mundo, quando o ofensor, aquele que ofende a divindade, ele comete um erro, quem ofende a divindade é que traz a oferta para aplacar a ira da divindade. Mas fica bem claro já no Éden, irmãos, que no cristianismo genuíno, verdadeiro, é o próprio ser ofendido, nesse caso Deus, que provê para si a oferta. Isso é muito bem fundamentado quando Abraão leva o seu filho Isaque ali naquele monte, depois de Deus prová-lo, experimentá-lo e orientá-lo para que ele vá ali e leve o seu filho. E quando Abraão está caminhando com seu filho, ele deixa bem claro para o seu filho, está lá no texto sagrado de Gênesis capítulo 22, que Deus proveria para si o cordeiro. Irmãos, quando depois de Isaque estar ali sobre a lenha, Abraão levanta o cutelo, e é claro que Deus jamais deixaria ele matar o seu filho, porque Deus não aceita esse tipo de sacrifício humano, mas Deus estava experimentando o teu servo, estava provando o teu servo. Nós observamos ali que quando Abraão ele levanta o cutelo e ele realmente iria imolar o seu filho, Deus então para essa iniciativa de Abraão, e quando ele olha para o lado, lá estava um cordeiro, irmãos. Ao contrário de Isaque ter sido imolado, Deus realmente, como Abraão havia falado com seu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Lá estava o cordeiro que
morreu naquele altar no lugar de Isaac. Ali também está a mesma ideia, e essa ideia vai perpassar por toda a narrativa bíblica, irmãos. Começando dentro do jardim do Éden. Que ideia é essa? Que é o próprio Deus que provê para si o cordeiro para aplacar a sua ira contra o pecado, aplacar a sua indignação contra o pecado. Então, agora Deus, ele lança para fora do jardim o primeiro casal e ele provê meios para que esse casal não possa retornar para o jardim. Lá está agora querubins guardando o jardim, lá está uma espada flamejante rodeando o jardim. O homem não tem como mais voltar, porque o homem pecou. E agora, irmãos, a humanidade toda cai junto com esse homem. Mas Deus é um Deus amoroso, irmãos. E ele, na plenitude dos tempos, ele envia, no primeiro século, o segundo Adão. E esse segundo Adão é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Cordeirinho santo, puro, sem mancha, sem mácula, inocente. E assim como nós tomamos do pecado do primeiro Adão, o segundo Adão, ele leva sobre ele os nossos pecados, as nossas ofensas contra Deus, porque quando pecamos, irmão, pecamos contra Deus. Ele leva sobre ele os nossos pecados até aquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira. Na ocasião, aquela região estava fora dos muros de Jerusalém. Ele leva os nossos pecados sobre ele até aquela cruz. E lá, naquela cruz, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um inocente, dá a vida no lugar do culpado, aquilo que Deus havia orientado dentro do jardim do Éden, após o homem desobedecê-lo, aquilo que Deus aponta em toda a narrativa bíblica e também aqui no livro do profeta Oséias, estava ali se cumprindo. Jesus Cristo, então, ele recebe sobre ele o peso da ira divina. Deus, então, está derramando a sua justiça sobre os nossos pecados. Nós merecíamos, irmãos, essa punição, mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Então ele provê a oferta para ele mesmo, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, recebe a punição que os nossos pecados mereciam. Jesus ali, naquele madeiro, ele faz propiciação para nós, ele aplaca a ira divina quando nós cremos em Jesus de todo o coração. No lugar de ira, irmãos, nós recebemos o favor de Deus, a bondade de Deus. No lugar de indignação de Deus, nós, irmãos, nós tivemos também a quitação de dívida. Jesus expia a dívida, ele quita a nossa dívida, ele cancela a dívida que nós tínhamos com o nosso Deus Criador, Todo-Poderoso e Soberano. Ele faz quitação de dívida naquele madeiro, irmãos. Uma vez que nós cremos em Jesus de todo o coração, a nossa dívida com Deus está quitada, mas Jesus ainda faz mais. O que ele faz, irmão Luciano? Ele faz ali justificação, ele nos justifica, irmão. Irmão, o que é justificação é ter a justiça de Cristo imputada a nós. Quando nós cremos em Jesus de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada, e só dessa maneira, sendo justificado por Cristo, como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, é que nós podemos desfrutar de paz com Deus. Até então éramos inimigos de Deus, irmãos, mas por crermos em Cristo de todo o coração, agora somos amigos de Deus. Nós estávamos longe de Deus, distante de Deus, mas, meu irmão, por crermos em Cristo, agora nós que uma vez estávamos distantes, estamos
próximo de Deus. O sangue da nova aliança, irmãos, nos aproximou. Agora, em Cristo, irmãos, nós desfrutamos da mesma comunhão que o nosso papai Adão, nossa mamãe Eva desfrutava antes da queda dentro daquele jardim. Meu irmão, esse é o plano bendito de salvação, e é a espinha dorsal da nossa fé, do cristianismo, irmão. A Deus toda a honra, a Ele toda a glória, todo mérito pertence a Ele. A salvação, irmãos, é pela graça, mediante a fé. Não é a fé em mais alguma coisa, é somente a fé. O mérito é de Cristo. A nossa salvação está garantida nele. Nós precisamos crer nele, permanecer crendo e vivendo de acordo com a nossa fé até a nossa passagem pela morte física para a eternidade, para a nossa cidade, ou até o arrebatamento da igreja, porque nós seremos arrancados dessa terra, irmãos, e nós não podemos perder de mente o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja nós precisamos esperar para agora. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas assim como o apóstolo Paulo, como Pedro, como o André, irmão de Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, como a igreja primitiva e milhares de cristãos hoje, irmão, aguardam o arrebatamento da igreja. Nós também, como igreja do Senhor, precisamos aguardar para hoje, permanecendo, irmãos, em Cristo, crendo nele, vivendo esse evangelho puro, genuíno e cumprindo a nossa missão. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, no arrebatamento, Deus nos encontrar, quando Ele nos tirar dessa terra, nos arrancar dessa terra, num tempo que não pode ser dividido, num abrir e fechar de olhos, Ele encontrar você, minha irmã, meu irmão, e me encontrar a mim, fazendo a sua obra, proclamando as boas novas de salvação, aquilo que nós fomos alcançados, irmãos, nos alcançou e nos mudou de forma radical. Essa conversão que nós passamos, a regeneração, um novo nascimento, irmãos, não é um adendo da vida anterior, não é um acréscimo, mas houve uma ruptura, irmão, com a vida anterior. Nós morremos, irmãos, para a vida anterior e ressurgimos para vivermos em novidade de vida, vivermos em boas obras, atitudes diferentes, atitudes que agradam o nosso Deus. Irmãos, quando a verdade aplicada diz, a mensagem de Oséias aponta para o imensurável. Deus, irmãos, Ele não tem necessidade, não existe nada fora de Deus que Deus necessite, porque Ele é completo nele mesmo. Ele subsiste por três pessoas benditas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Na Trindade Santa existe eterna comunhão, existe eterna unidade, existe eterno amor, eterno companheirismo. Isso, irmãos, de eternidade a eternidade. Ele então, irmãos, ele veio porque ele nos amou. A mensagem aponta para o imensurável. É um amor tão grande, irmão, de tal maneira que não tem como mensurar, não tem como analisar, avaliar esse tão grande, precioso amor, não tem como pesar em balança. Ele enviou o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inocente, para dar vida em nosso lugar naquele madeiro, meu irmão, para que a porta fosse aberta, para que o caminho fosse estabelecido, para que a escada fosse colocada ligando a terra ao céu. Que porta é essa? Que caminho é esse? Que escada é essa? É o acesso a Deus Pai novamente, irmão.
Olha, meu irmão, como é precioso crer em Jesus de todo o coração, entender esse plano bendito de salvação. Meu irmão amado, Jesus veio então e Deus veio, enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo veio então com base no seu próprio amor. Nós estávamos perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação, caminhando para juízo, condenação e inferno. Depois da queda ali, que é registrada em Gênesis capítulo 3, nós estávamos nessa situação, mas Cristo veio e quando nós cremos em Cristo de todo o coração, ao contrário de caminharmos para inferno, para juízo, para condenação, Jesus muda toda a nossa trajetória, irmãos. E ao contrário de caminharmos para a condenação, nós estamos em marcha para os braços daquele que proveu a eterna salvação para nós. Isso não é só para mim, isso não é só para meia dúzia de irmãos, não, irmãos. Isso é para você também, pecador que até então ainda não se arrependeu. A condição para o perdão de Deus é o arrependimento. Não importa o que você esteja fazendo até aqui, até agora, até hoje, mas uma vez essa palavra bendita e preciosa que é aqui a profecia, que é inerrante, tem a sua infalibilidade. Meu irmão, essa palavra penetre no teu coração e você creia e se arrependa. Deus purifica os seus pecados, Jesus garante isso para você e a partir de então não existe mais uma barreira, o véu já foi rasgado de alto a baixo. A partir de então, através de Cristo, que é o único mediador, você terá acesso a Deus Pai imediatamente, porque Jesus, ele nos garante, irmãos, entrar na presença de Deus com ousadia, não ousadia no nosso braço de carne, não, 1000 vezes não, mas ousadia no sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, o sangue de um cordeirinho inocente, sem mancha, sem ruga, sem mácula, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deseja adentrar a tua vida, te mudar de forma radical e fazer uma grande obra. Esse evangelho, irmãos, nós não temos como guardar para nós mesmos, não conseguimos. Por isso que eu estou aqui, por isso que a igreja está difundindo, disseminando, proclamando as boas novas do reino, porque é um tesouro, irmãos. Esse plano de salvação provido por Deus é um tesouro que nós encontramos e quando encontramos algo de grande valor, o que queremos fazer é compartilhar com o nosso próximo. Havendo arrependimento, meu caro amigo, há perdão de Deus para você. Deus te perdoa e você será justificado uma vez crendo em Cristo. A justiça de Cristo será lhe imputada e Deus vai lhe receber como filho na sua família. Meu irmão, nós precisamos crer nessa palavra, porque é a palavra do nosso Deus. A mensagem de Osés, então, aponta para o imensurável amor de Deus, que o moveu o próprio Deus. Deus foi movido pelo amor dele por nós. É interessante, irmãos, aqui ainda na verdade prática, que o texto lá no capítulo 3, versículo 16 de Evangelho de João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo ali não é o cosmo, irmãos. Mundo ali é a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho. Aquilo que ele já estava instruindo dentro do jardim, irmãos. Olha a importância do Antigo Testamento, a importância dos primeiros livros. É justamente por isso que
Alguns querem atacar tanto o Antigo Testamento, querem atacar tanto o livro de Gênesis, porque é a fundação, é o fundamento, irmãos. Aquilo que ele lá, de forma pedagógica, estava orientando, agora, irmãos, está claro, porque ele agora na plenitude dos tempos, porque Deus deu o seu Filho, e o seu Filho veio ao mundo e deu a sua vida para que todos nós que nele crescêssemos, irmãos, tivéssemos o direito da vida eterna. Foi amor, irmãos. Deus nos amou a despeito de estarmos perdidos, irmãos, sem direção, estarmos numa situação caótica, irmãos, separado de Deus. O próprio Deus veio, ele estava em Cristo, reconciliando consigo a humanidade. Ele foi movido, então, por esse amor, um amor imensurável de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O moveu para enviar Jesus Cristo. Para o quê, irmãos? Qual era o escopo de Deus? A finalidade de Deus, o objetivo de Deus? Para salvar. Salvar quem? Pecador. Deus veio para pessoas doentes, para pessoas mortas, mortas espiritualmente, em seus delitos, em seus pecados, irmãos. Quando nós cremos em Cristo de todo o coração, atua em nós uma ressurreição, aquele mesmo poder que ressurgiu Jesus dentre os mortos, atua em nós, é o mesmo poder nos dando vida e vida com abundância. Então Jesus veio para salvar pecadores. Você é pecador, você erra mais do que acerta, Jesus veio para lhe resgatar. Meu irmão, ele fez coisas grandes na minha vida e tem feito na vida de milhares, e ele também, da mesma forma, ele deseja fazer também na tua vida. Veio para salvar pecador e fazer desse pecador membro da família de Deus. Irmãos, nós aqui entramos então na introdução, depois desse apontamento que o nosso comentarista faz aqui, na verdade aplicada, ele deixa aqui bem claro a respeito do plano de salvação, e depois de nós aprendermos aqui um pouquinho, nós entramos na introdução. A mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Deus, irmãos, ele muito fez pelo povo de Israel. Ele fez uma promessa a um homem chamado Abraão. Ele dá uma ordem para que esse homem saia da sua parentela, da sua terra, e esse homem, ele não foi indiferente a esse chamado que Deus fez na vida dele. E ele sai para uma terra que, na verdade, ele nem conhecia, mas ele sai porque ele creu em Deus de todo o seu coração. E Deus, então, faz promessa a esse homem. Deus diz que se ele pudesse contar as estrelas do céu, se ele pudesse contar os grãos de areia que está no mar, ele poderia contar a sua descendência. E fez também, atrelado a essa promessa, uma promessa a Abraão de que essa descendência que sairia do tronco dele, ele introduziria em uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra frutífera. E Deus assim fez. Deus cumpriu com a sua palavra. A família de Jacó desce ali, depois de muitos anos dessa promessa de Isaac ter nascido, Jacó ter nascido, de Jacó veio os seus filhos. Agora Jacó, ele desce com a família dele, ali 70, 75 almas, para habitar dentro do Egito, em um lugar chamado Gósen. Nessa ocasião,
José, o filho de Jacó, já havia sido elevado a governador dentro do Egito. Deus, assim, através de José, estava preparando todo o cenário para que essa família, que trazia uma promessa sobre ela, uma promessa de crescimento, uma promessa também de um dia ser colocada em uma terra, a terra de Canaã, essa família pudesse então desenvolver. Isso acontece, essa família desenvolve e essa família vem tornar-se um grande povo, um povo de milhares. Antes de sair de dentro do Egito, já contava ali com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Deus já havia aí cumprido a promessa que fizera o seu servo Abraão, reiterou a promessa a Isaac, filho de Abraão, e também a Jacó, filho de Isaac. E no tempo de Deus, Deus arranca esse povo de dentro da casa da servidão, debaixo do jugo de Faraó, e com mão forte, braço estendido, juízo grande, Deus então faz esse povo peregrinar no deserto. E uma segunda geração desse povo, agora Moisés já era morto, sobe no Monte Nebo e morre lá. O texto diz que Deus o enterra em um vale. Agora essa segunda geração está no limiar da terra prometida. Deus havia cumprido uma parte da palavra dele, porque Deus é um Deus que ele vela sobre a palavra dele para que essa se cumpra. A promessa do tronco de Abraão fazer uma grande nação, e lá estava agora eles, liderado por Josué, já haviam recebido leis, regulamentos, normas, já eram uma nação do lado de cá do Jordão. Deus então para as águas do Jordão. O Jordão é um rio íngreme, a definição de Jordão é o que desce, ele nasce lá no sopé do Monte Hermon, algumas nascentes ali, pelo menos as principais, a nascente Asbane, Ledã, Bânias e Baragat, e ele vem descendo no sentido norte, aqui mais para o sul. E Deus para as águas, irmãos, e então sendo liderado ali por Josué, os sacerdotes na frente, a nação de Israel atravessa o Jordão, chega em Gilgal. Depois de Gilgal, essa nação conquista Jericó. Depois de Jericó tem um problema lá em Ai, mas depois eles conquistam Ai, e agora eles vão adentrando, irmãos, na terra prometida, e uma terra que tudo que plantava nascia, o que havia de melhor. Agora, irmãos, estava de uma forma cabal, completo, aquilo que Deus havia prometido. Era uma grande nação, e essa grande nação, o próprio Deus, irmão, o mérito é dele, a honra é dele, a glória pertence somente a ele. O próprio Deus agora introduz essa nação como ele havia prometido os seus servos Abraão, Isaac e Jacó, dentro da terra, uma terra gorda, não magra, uma terra de frutos preciosos, introduz lá nessa terra. Irmãos, essa nação, a nação de Israel, recebe muito da parte de Deus. Deus amou com amor eterno, com todo carinho, cuidado. Deus supriu eles enquanto eles caminhavam pelo deserto. Nunca faltou mantimento, porque Deus fez manar descer fresquinho do céu por 40 anos. Só cessou o maná depois que eles chegam em Canaã. Deus no deserto, irmãos, nesse lugar inóspito, lugar seco, Deus fez água jorrar da rocha para saciar a sede desse povo. Deus enviou codornize para que eles pudessem comer. Deus, irmãos, durante o dia, o sol
era muito intenso, então Deus enviava uma coluna de nuvem, irmãos, para guiá-los no deserto. À noite, o deserto é um lugar muito frio, lá estava a coluna de fogo para dissipar com serpentes, escorpiões, os predadores do deserto, e para orientá-los durante a noite. As suas vestes, irmãos, não se rompiam, os seus pés não se inchavam. Deus estava ali provendo saúde para eles, provendo vestimenta, suprindo para eles. Deus cuidou deles como um pai cuida de um filho, como um esposo cuida da sua esposa amada. Deus estava ali tratando deles, cuidando. Porém, irmãos, o que esse povo faz? Esse povo, ele quebra a aliança. Quando nós aqui ponderamos a introdução, nós observamos a mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Esse povo, então, agora, irmãos, dentro da terra prometida, ele quebra a aliança, o pacto que Deus havia feito com eles. E, ao contrário de ter o coração grato por tudo aquilo que Deus fizera por esse povo, irmãos, ele despreza Deus, vira as costas para o seu Criador. Em um momento, irmãos, de estabilidade também financeira, de um momento de prosperidade dentro da terra, irmãos. Eles estavam agora como os nossos primeiros pais lá dentro do Éden, desfrutando de um paraíso, irmãos, um lugar maravilhoso. E o que Deus recebe é ingratidão. Nós, como povo de Deus, irmãos, como igreja hoje, século 21, nós que recebemos tanto da parte de Deus, como nós aqui discorremos, respaldado, embasado na verdade prática, nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida mesmo, porque tudo isso, irmãos, que está escrito, registrado, está escrito para advertência nossa, para o nosso ensino. Nós devemos fazer uma autoavaliação, olhar como igreja para dentro de nós mesmos, irmãos, e ao contrário do povo de Israel, mais precisamente aqui, as 10 tribos, porque Oséias foi levantado para profetizar aqui, lá em cima, no reino, na região norte. Irmãos, nós devemos ter cuidado com a nossa vida para que possamos estar diariamente, através das nossas atitudes, do nosso agir, do nosso comportar, estar demonstrando gratidão a um Deus que tanto fez por nós, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse plano perfeito, irmãos, e o cuidado de Deus diariamente. É bem verdade, irmãos, que a nossa cidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso próprio Deus, na eternidade, irmãos. Lá está a nossa cidade, nós estamos aqui como forasteiro em terra estranha, mas ainda estamos aqui nessa viagem, irmãos, aqui nessa trajetória. Nunca falta para nós, irmãos, cada um de nós, igreja, cristão, que cremos em Cristo de todo o coração, nunca falta, irmãos, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Nós temos um Deus que nunca nos decepciona. Em todos os momentos de dificuldade da nossa vida, nós podemos contar com esse Deus que não é um Deus distante, é um Deus perto de nós, não é um Deus apático, omisso, indiferente, não, 1000 vezes não. É um Deus que está pronto para nos ajudar, para intervir na história e abençoar cada um de nós, os seus filhos. Nós precisamos então olhar para a nação de Israel, o povo de Israel, e não quebrar, irmãos, o nosso pacto, o pacto que Deus fez conosco, não quebrar essa
aliança, irmãos, continuar crendo em Cristo, agradando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diariamente através das nossas obras, porque fomos criados para as boas obras, a despeito das obras não serem a causa da salvação, mas são consequência da salvação. Uma vez alcançado pela graça de Deus, irmãos, nós cremos em Deus. As obras deixam bem claro, irmãos, que essa fé nossa não é uma fé morta, mas é uma fé viva. Precisamos, então, permanecer em Cristo, agradando o nosso Deus. É claro que nós, cristãos, somos falhos, somos pecadores, mas a nossa postura deve ser uma postura de cólera, de ira contra o pecado, irmãos. Nós precisamos buscar força no Espírito Santo que habita dentro de nós para continuarmos mantendo o velho homem subjugado, irmãos, e cumprir a lei do nosso Deus. A lei moral, irmãos, ela não caducou, ao contrário da lei cerimonial que caducou. A lei moral, as 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos, é uma lei vigente, irmãos. Ela não está com finalidade de nos salvar, mas ela está ali, irmãos, nos deixando claro que o nosso Deus, ele tem um caráter puro, um caráter santo, e em consequência de termos sido alcançados por ele, irmãos, nós precisamos obedecer a sua lei, as 10 palavras, as suas orientações, as suas normas. Irmãos, precisamos olhar para essa quebra de aliança do povo de Deus, irmãos, e mantermos a nossa aliança, o nosso contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve ser diuturnamente, irmãos. Precisamos tomar tempo para uma vida pia, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo sistematizado na palavra do nosso Deus. Não fazermos uma leitura a galope, às carreiras, mas tomarmos tempo, irmãos, para estudarmos a palavra do nosso Deus, fazermos a obra de Deus, cumprir a missão que pesa sobre os nossos ombros. Jesus nos deu uma incumbência, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Meu amigo, meu irmão, igreja amada, aquele que nos deu um folheto um dia, falou: Jesus te ama, quando nós não tínhamos conhecimento nenhum sobre Deus, aquele que louvou um hino, aquele que pregou uma palavra, aquele que deu um testemunho, quando nós ainda não tínhamos conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse irmão tivesse guardado para ele o grande tesouro que é as boas novas do reino, o plano de salvação, você e eu jamais estaríamos aqui como cristão, como igreja. Seria muita maldade nossa guardarmos, irmãos, essa preciosidade que é o evangelho, as boas novas de salvação para nós mesmos. Nós precisamos cumprir a nossa missão, precisamos pregar o evangelho. Prosseguindo aqui na introdução ainda, sua vida pessoal, a vida do profeta Oséias, era uma ilustração pedagógica, quer dizer, a sua própria vida, a vida do profeta e o que Deus orientou o profeta a fazer, era um meio de Deus despertar o povo. Deus que vinha usando o profeta Oséias para trazer o povo para o caminho novamente, o povo que no momento estava totalmente afastado de Deus. A vida dele, a própria vida dele era um meio de impactar o povo, para que o povo então despertasse, voltasse então
através do arrependimento, voltasse para Deus novamente. Isso também revela o amor de Deus por esse povo, porque embora esse povo estivesse nessa ocasião, o povo de Israel, ali as 10 tribos, né? Deus ainda estava dando oportunidade, porque Deus é um Deus de oportunidade. Por mais que você que está ouvindo essa pré-aula esteja andando por caminhos desregrado, dissoluto, você está com vida. E enquanto você está com vida, é uma oportunidade que Deus também está te dando. Então não despreze essa oportunidade. Esse Deus amoroso, misericordioso, também é um Deus de olhar de chama de fogo. Ele é um Deus de juízo. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O tempo da oportunidade é hoje. A nossa vida, ela passa. Hoje nós estamos bem, mas em fração de segundo estamos em um leito de enfermidade e algumas vezes, irmãos, podemos até descer à sepultura. Não desça, meu amigo, à sepultura sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a morte, porque em Cristo, uma vez descendo à sepultura, nós estaremos com Deus Pai por toda a eternidade. Então Deus estava dando oportunidade ainda e estava falando com o povo nas mensagens que Oséias estava trazendo ao povo, mas também a própria vida do profeta era uma mensagem que Deus estava usando para impactar o seu povo, para que esse povo pudesse despertar e voltar para ele novamente. A vida, então, do profeta Oséias era uma ilustração pedagógica, instrutiva, do amor de Deus e da infidelidade desse povo. Como eu já tenho falado, esse povo, então, estava nessa ocasião sendo infiel a Deus. Número 1, o cenário da mensagem do profeta Oséias. Em um período de apostasia, quer dizer, o povo havia abandonado a Deus, esse Deus tão amoroso, né? Nesse cenário, nesse contexto de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configuravam uma quebra da aliança do povo de Israel com Deus, o que eles estavam fazendo que quebrou essa aliança? Eles estavam dentro da terra e, ao contrário deles expulsarem de lá, como Deus havia orientado, os heveus, os amorreus, os girgazeus, aqueles jebuseus, todos os zeus que havia lá naquela região, eles fizeram aliança com esses povos, isso dentro da terra. E como Deus havia já orientado que não era para eles agirem dessa forma, porque senão esses povos seriam como espinho nos olhos deles, desviando eles de Deus, estava ocorrendo. Eles agora, ao contrário de influenciarem esses povos, eles estavam sendo influenciados. Chegaram ao ponto, irmãos, de, ao contrário, de levar o conhecimento naquela região ali a respeito do único Deus soberano, todo-poderoso, verdadeiro, eles estavam sendo influenciados pelos povos daquela região e eles estavam ao ponto de adorar os deuses daqueles povos. Então, eles estavam completamente perdidos espiritualmente. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, nós como igreja, porque nós fomos chamados para influenciar vidas, nós fomos chamados para instruir pessoas a respeito desse Deus
criador, desse Deus todo-poderoso. Houve então uma quebra ali, né, de aliança. O profeta Oséias, dentro desse cenário de idolatria, de apostasia, de abandono a Deus pelo seu próprio povo, ele então é chamado por Deus para pregar a mensagem ali. E era uma mensagem de peso, era uma mensagem de confronto. Por quê? Porque o povo estava desviado. E dentro desse cenário, a mensagem que Deus tinha para o povo era essa: Deus corrige aquele a quem ele ama. E ele estava tratando com esse povo, estava corrigindo esse povo, né? Então ele levanta o profeta Oséias dentro desse cenário com essa mensagem. Dessa forma, o povo foi chamado ao arrependimento, a voltar-se para Deus. Nós podemos aqui, no 1, conhecer um pouco a respeito desse profeta, o profeta Oséias. A narrativa bíblica não vai trazer muitas informações, né, sobre ali os antecessores, não há registro dos antepassados, né, de forma mais pormenorizada do profeta Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido ali nos reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, que na ocasião eram reis de Judá. Então, esses reis aqui mencionados, eles estavam reinando mais para a região aqui sul, né? Estavam reinando sobre Benjamim e Judá. E, paralelamente, simultaneamente, já na região mais ao norte, na região norte, estava o rei Jeroboão II. Foi nessa região, então, que Deus envia o profeta Oséias, né, ao reino do norte. Nessa ocasião, houve um racha no reino de Israel, que era composto por 12 tribos. 10 tribos estavam mais lá na região norte e Benjamim e Judá aqui na região sul. Então Oséias, ele é um profeta enviado ao norte a pregar ali as 10 tribos. Foi contemporâneo também do profeta Isaías e possivelmente também do profeta Amós e o profeta Miqueias, né? Foi contemporâneo aí possivelmente desse profeta que eu acabei de fazer alusão. Viveu numa época de turbulência na política. Irmãos, embora sejamos cidadãos do céu, nós estamos aqui na terra. E, em certo sentido, também somos cidadãos daqui dessa terra. E nós não podemos ficar alheio aos acontecimentos da nossa época, do nosso tempo. Então nós precisamos, assim como o profeta Oséias, lá no seu contexto, né, em época muito remota, nós precisamos tomar conhecimento do que tem acontecido, a atualidade, né? Nós cristãos precisamos assistir os noticiários, jornal, e também estar atento à política. Precisamos votar e, antes de votar, analisar direitinho o candidato, independente do partido que ele seja. Irmãos, nós precisamos entender que existem pessoas honestas, né? Tanto no partido de direita ou extrema direita, como também num partido de esquerda ou extrema esquerda. Existem pessoas honestas, existem pessoas lá que têm o temor de Deus, alguns que nem são evangélicos, nem são cristãos, né? Professam uma fé diferente que a nossa, mas eles são pessoas preocupadas com o povo, não se corrompe, têm um caráter ilibado, e nós precisamos analisar
a todos, irmãos. Essa coisa de dizer, não, eu sou de partido de direita e pronto, não é bem assim. Isso não é uma postura sábia nossa como cristão. Nós precisamos estar atento, atualizado à nossa época, fazer uma análise, uma avaliação com calma, com tranquilidade e resolver democraticamente no voto, tá? Nós não podemos aí também ofender as autoridades constituídas. Nós precisamos, a nossa postura precisa ser uma postura bíblica. A Bíblia, para nós cristãos, para nós a igreja, é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual. Em um dado momento, o apóstolo Paulo, ele que estava sob ali um governo pagão, imperadores pagãos, ele mesmo, segundo a história, foi decapitado quando Nero estava governando. Ele diz que nós devemos ser submissos às autoridades superiores, porque não tem autoridade que não tenha vindo de Deus. Olha, irmãos, que ensinamento bíblico. Esse ensinamento não caducou, é a palavra do nosso Deus, é a palavra atual, vigente, para você cristão, para nós cristãos. Ele estava sendo perseguido pelo governo, irmãos. Estava sendo hostilizado pelo governo. Ele veio a ser decapitado, morto. E qual é a orientação dele? Está aqui. Nós podemos ler e fazemos bem de ler. Está aqui na sua carta aos Romanos, né? Dado a relevância, nós precisamos ler a orientação com relação à política, como nós cristãos devemos agir. Romanos capítulo 13, primeiro versículo, submissão à autoridade. É a orientação, doutrina de Paulo para nós. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Irmãos, ele está dizendo que devemos ser sujeitos às autoridades. E essa autoridade, irmãos, que ele se sujeitava, foi que o maltratava, o perseguia os cristãos, irmãos. Não queria saber, ouvir o evangelho. E ele prossegue dizendo por quê? Por quê, Paulo? Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Irmãos, nós precisamos, irmãos, então, agir como o nosso manual, a Bíblia Sagrada nos orienta. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós, claro, que precisamos falar com verdade, com as nossas autoridades, nos posicionarmos, irmãos, né, com relação à política, mas a como falar a verdade com sabedoria, né? Nós não podemos jamais dizer que uma autoridade é genocida. De outro lado também, nós não podemos dizer que alguém, uma autoridade, é canalha. Usar esses termos pejorativos, irmãos, isso não é coisa nossa. E isso também, essa questão aqui, ele viveu numa época de turbulência na política. Irmãos, nós vivemos uma época de turbulência em nosso país, aqui no Brasil, e precisamos, irmãos, ter essa postura e também ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Isso precisa ser pregado, irmãos, dentro das nossas igrejas, ser falado, orientado. E dentro dessa turbulência na política, não só interna, como também no cenário internacional, ele soube se colocar, né? Os profetas, eles souberam como agir, como falar. Eles foram firmes, irmãos, eles foram firmes. Mas eles jamais, irmãos, usaram palavras de baixo calão contra as autoridades. Nós precisamos ter cuidado
como vamos fazer, porque essas autoridades, todas as autoridades, elas precisam ouvir a pregação do Evangelho. Como eles vão nos ouvir, irmãos? Se nós, através de uma postura equivocada, fizermos um bloqueio, irmãos, para que eles não nos ouçam. Então, nós devemos ser firmes, verdadeiros, mas devemos ter uma postura à altura da nossa vocação, à altura do nosso chamado. 2. O engano do culto a Baal. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel. Então nós vemos aí, biblicamente, que de uma forma de figura de linguagem, né? E nós encontramos muitas figuras de linguagem na Bíblia, tem metáfora, antropomorfismo, tem símile, temos aí hipérboles, parábolas, né? Alegorias, temos muitas figuras de linguagem. É claro que nós, cristãos, estudamos a Bíblia e entendemos a Bíblia, e é o correto agir dessa forma, de forma literal. Porém, nós também entendemos que existem dezenas e dezenas de figuras de linguagem. E dentro das figuras de linguagem, Deus ele se apresenta como o esposo e o seu povo como uma noiva. Isso é com relação a Israel, né? E é muito importante nós estudarmos sobre o povo de Israel, porque nós vamos encontrar as nossas origens lá também, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio da semente de Abraão, da semente de Isaac e da semente de Jacó, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu e veio da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, né? Então Deus estava preservando a família ali de Jacó, porque o Messias, como ele havia dito lá no versículo que nós fizemos alusão, né, referência ainda há pouco, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, ele veio da semente da mulher, né, por intermédio ali da tribo de Judá. Então, bem importante nós estudarmos sobre o povo, né, a nação de Israel, nos traz grandes ensinamentos também, entendendo lá dentro daquele contexto, tem verdades práticas para nós hoje, os princípios ficam para nós hoje, né, para nós praticarmos esses princípios. E também Deus então trata, né, dessa forma, também com a igreja. Jesus é o esposo e nós, a igreja, né, no sentido de a igreja, nós somos, no sentido coletivo de igreja, né, como o corpo de Cristo, nós somos a noiva, né, e temos o nosso noivo. Nós estamos nos preparando aqui, nos ataviando, assim como uma noiva. Estou falando noiva no sentido de igreja, coletividade. Nos preparando para nos encontrarmos com o nosso noivo, com o nosso esposo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, irmãos, dentro desse engano, daquela ocasião ali, do Reino do Norte, né, Israel, que tinha na ocasião por capital Samaria, nós então observamos no capítulo 2 do livro do profeta Oséias essa narrativa, uma metáfora do marido que ama, né, uma esposa infiel. Esse marido estava fazendo um apontamento para o próprio Deus, e essa esposa infiel estava deixando bem claro a situação do povo de Israel naquela ocasião. Para ilustrar o que, irmãos? Para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério
que cometiam ao adorarem outros deuses. Eles estavam se prostituindo, né? Era ali uma prostituição espiritual, porque eles estavam indo após outros deuses, irmãos, adorando outros deuses. Eles eram idólatras, porque a adoração, ela deve ser somente ao Deus vivo, único e verdadeiro, que é o Criador dos céus, da terra e do mar. Irmãos, a coisa estava num cenário tão caótico que alguém ali dentro do povo pegava um tronco de árvore, a metade do tronco de árvore, irmãos, usava para fazer os alimentos, usava como lenha, e a outra metade esculpia nesse tronco de árvore, fazia uma escultura ali para se curvar, se prostrar, beijar aquela imagem. Irmãos, os povos ali já faziam isso, mas o povo de Deus estava fazendo dessa forma. Houve uma ocasião, irmãos, havia lá um deus chamado Moloque. Esse deus tinha uma cabeça de touro e ele tinha um forno aqui na altura do estômago da imagem, e esses povos lá daquela região, eles tinham esse costume de passar os seus filhos ali pelo fogo, né? Oferecer os seus filhos em sacrifício. E Israel, irmãos, estava num estado tão baixo, tão caótico, tão crítico, que Israel começou a fazer essas práticas. Meu irmão, olha que situação, irmãos. Um povo que era o povo de Deus, que se desvia de Deus, irmãos. A que ponto esse povo é capaz de chegar, passar os seus primogênitos por Moloque, irmãos, em adoração a Moloque. Irmãos, os primogênitos de Israel foram santificados a Deus. Deus separou os primogênitos para ele. Lá naquele episódio, acontecimento dentro do Egito, quando Deus enviou a 10ª praga, golpeou os egípcios pela 10ª vez, para que Faraó então deixasse o seu povo partir. Irmãos, Deus ali naquela ocasião que o anjo da morte passa para ferir os primogênitos dentro do Egito, e orientados pelo próprio Deus, a porta ali das casas dos israelitas estava com o sangue do cordeiro aspergido na porta, e toda casa que tinha o sangue aspergido na porta, o anjo passava por cima, e Deus livrando assim os primogênitos dentro do Egito, irmãos. Naquele livramento, Deus santificou os primogênitos para ele. Agora imagine, irmãos, a tristeza de Deus, irmãos, a dor em Deus, um Deus que só fez o bem para esse povo, agora observando o povo com essas práticas. Tudo isso, irmãos, nós devemos ter cuidado com nós, com a nossa própria vida, irmãos. Nós precisamos fazer diariamente uma autoavaliação e caminharmos, irmãos, para o centro da vontade de Deus, irmãos. Somos pecadores, mas nós precisamos, irmãos, para manter essa comunhão, essa intimidade com o nosso Deus, esse relacionamento, porque o pecado, ele faz uma divisão entre nós e o nosso Deus, irmãos. Mas para mantermos essa unidade com o nosso Deus, nós precisamos ter cuidado para não ir se afastando, e um abismo chama outro abismo, e chegar a esse ponto, irmão, terrível que Israel aqui chegou. Em sua mensagem que o profeta, então, Oséias trazia, o profeta busca comprovar que a prosperidade que Israel experimentou foi um presente de Deus, irmãos. Israel era mordomo, irmãos, como nós somos mordomos. Tudo que Israel tinha, tudo que nós temos hoje, nós cristãos,
o nosso Deus que nos deu, pertence a Ele. Nós somos administradores dos seus bens, então nós precisamos ter consciência, irmãos, disso. Toda aquela prosperidade que Israel experimentou, eles precisavam, irmão, ter isso em mente. Era um presente de Deus, o Senhor da aliança. Deus nunca deixou faltar nada para Israel, assim como Deus nunca tem deixado faltar nada para nós, irmãos. Ele tem nos suprido, nos provido, porque Ele é o nosso quinhão, o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa herança. Nós precisamos guardar isso bem aceso, essa verdade, essa doutrina dentro do nosso coração. O capítulo 3, o profeta narra a sua experiência em que Deus o manda se casar com uma mulher infiel. Por que Deus dá essa ordem, irmãos? Deus vinha usando o profeta pregando, mas o povo era um povo, irmão, de dura cerviz. O povo não se curvava diante de Deus. O povo tinha um coração de diamante, um coração endurecido, irmãos. Ele não se curvava, então Deus orienta o profeta a pegar uma mulher, casar com uma mulher infiel, para que pudesse, irmãos, o povo ser impactado, irmãos, para que o povo olhasse aquilo e se escandalizasse, falasse: nossa, um profeta de Deus, um homem de um caráter ilibado, e agora ele procurou essa mulher é infiel, e ele ainda ama essa mulher, e olha, quando ela erra com ele, ele, ao contrário de abandoná-la, ele a perdoa, dá segunda chance, segunda oportunidade, para que esse ato viesse causar um impacto no povo, para que o povo viesse entender que eles estavam fazendo dessa forma. Deus, como um esposo, estava dando tanto amor, cuidado, carinho a esse povo, e o povo, irmãos, estava sendo infiel a Deus. Nós precisamos preservar, irmãos, nós, a igreja, a nossa fidelidade ao nosso Deus. É importante começarmos bem, é verdade, mas nós precisamos entender que também é muito importante terminarmos bem. Essa narrativa do profeta com a metáfora, era uma metáfora, né? Do seu casamento, simboliza o conflito entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente aqui, né, dentro desse cenário, o culto a Baal. As consequências da infidelidade de Israel. Então, eles foram infiéis, né? E a lei da semeadura é uma lei vigente, irmãos. Ela não caducou, ela é uma lei atual. Se nós plantarmos maçã, nós não vamos colher tangerina, nós vamos colher maçã. Então, nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes, com o que estamos semeando, porque a curto ou a longo prazo nós vamos colher. Então, veio a consequência da infidelidade de Israel a Deus. Oséias buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo e descobrir na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. Eles estavam agora passando por dificuldade, né, por problema, uma vez que entraram na terra e estavam estabilizados, estavam seguros, estavam bem. Agora eles estavam nessa situação porque eles estavam colhendo as consequências das suas práticas, irmãos, do abandono que eles fizeram a Deus. O abandono a Deus vai desajustar todas as áreas da vida do povo. E assim é conosco também. A nossa vida, o ajuste na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, é claro que eu não estou dizendo, irmãos, que nós cristãos estamos isentos de problema, dificuldade.
Não, não é isso. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Ele passou, ele sendo a figueira verdadeira, passou por dificuldade, por luta, teve uma vida de grande provação, porque nós, como ramos dessa videira verdadeira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também não iremos passar por dificuldade, por problema. Não é isso. Porém, irmãos, o nosso Deus, ele vai cuidando de nós, porque como um pai cuida dos seus filhos, irmãos, quando nós estamos em intimidade com ele, nós podemos orar, falar: meu Deus, por favor, me ajude, e se abrir para ele, irmãos, todas as áreas da nossa vida, conversar com ele, falar: Senhor, aqui está essa minha dificuldade, meu Deus, por favor, abra a porta para mim, ou me mantenha essa porta aberta, ajude os meus filhos, Senhor, ajude os meus netos, os meus descendentes. Senhor, eu estou aqui com essa dificuldade. Nós podemos e devemos apresentar a Ele, irmãos, e por estarmos bem com Ele, Ele também vai tratando de todas as nossas questões, irmãos. Então, eles estavam aqui vivendo nessa mazela, nessa ocasião, justamente porque estavam se deparando com a consequência daquilo que eles estavam semeando. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, que os acompanhou e não os desamparou. Estava ali, irmãos, né? Cuidando deles em toda a sua jornada, desde os seus pais até aquele momento. Meu irmão, como Deus fez por esse povo. É interessante que o salmista, no Salmo 100, ele reconhece isso, ele diz que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O salmista, quando ele usa essa expressão, ele está reconhecendo, irmãos, que não foi a juventude de Sara, não foi o vigor de Abraão que deu origem ali ao filho da promessa, a Isaac, e que daria ali, né? Isaac foi um dos progenitores, como já tenho feito referência anteriormente, do povo de Israel. Não, irmãos. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão tinha ali 75 anos aproximadamente, quando Deus faz a promessa. A diferença dele para Sara era de 10 anos. Sara era 10 anos mais nova, Sara então tinha 65 anos. E a promessa era que do tronco dele Deus iria dar um descendente a ele, irmãos, um filho a ele, sendo, irmãos, que essa promessa ainda leva 24 para 25 anos aproximadamente. Agora Abraão está com 100 anos, Sara está com 90 anos, irmãos. Agora, irmãos, Abraão já havia perdido o seu vigor, Sara já havia cessado o costume, né, das mulheres ali que estão aptas saudável para ter filho. Havia o agravante de Sara ser estéril, mas além de estéril, agora ela estava numa idade já avançada, Abraão também, mas foi nesse cenário, irmãos, nesse cenário de impossibilidade, deixando bem claro para o patriarca Abraão e para a sua posteridade que a nação de Israel era de Deus, irmãos. Deus, irmãos, que fez essa nação, não foi o mérito de Abraão, a juventude de Sara. Estava bem claro, irmãos, que foi milagre de Deus, foi maravilha da parte de Deus. Deus, irmãos, quando nós encontramos um cenário, um contexto de impossibilidade, que parece não ter luz no fim do túnel, um beco sem saída, é o cenário próprio para Deus operar um grande milagre, deixando claro, assim como deixou claro para Abraão,
para Israel, que o mérito era todo de Deus, irmão, desse Deus bendito e precioso. Ele deixa bem claro para nós, irmãos. Irmãos, quem olha para o que Deus fez conosco antes, o que era, irmãos, um cenário de impossibilidade. Ontem eu estava pregando lá na nossa igreja e no meio da mensagem eu lembrei e falei para a igreja, antes de aceitar a Jesus como o meu autor e consumador da minha fé, eu ouvi face a face pessoas falar comigo: você vai puxar a carroça. Eu era um homem, irmãos, que eu tinha aversão à leitura, a estudo. Eu tinha a 3ª série primária na época. Isso, eu aceitei a Jesus com 20 para 21 anos, e até essa idade eu vim terminar os estudos agora, sendo orientado, por amigos, pastores, falando: meu filho, faz o EJA, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio. E eu fiz isso, e depois, fiz a graduação e estou me amadurecendo para fazer querendo, bom Deus, aí para frente, uma pós-graduação. Irmãos, quem olhou para mim lá naquela ocasião falando que eu ia puxar a carroça, irmãos? Imagina, irmão, era o caminho, realmente, era o que iria acontecer. Mas quando Jesus entra, irmãos, na vida do ser humano, ele muda tudo, irmãos. Ele muda tudo. A nossa cosmovisão, nosso jeito de ver, aquilo que nós tínhamos aversão, passamos a amar, a desejar, a nos qualificar, ver a importância da qualificação, a importância de, junto a uma vida de oração, de busca, uma vida de leitura, de estudo, de exame, a literatura, a importância da literatura não só bíblica, teológica, mas também secular, os grandes clássicos. Irmãos, muda toda a nossa história. O cenário era um cenário de impossibilidade, irmãos, de impossibilidade total. Olhavam para a gente e falavam assim: para esse aí não tem jeito. Mas foi nesse cenário, irmãos, nesse cenário de não vermos aí uma luz no fim do túnel, dentro de um beco sem saída, que o nosso Deus é perito em fazer milagres. Deus não atua pelos nossos métodos, irmãos. Ele tem um próprio método de agir. Ele pega aquilo que não é, irmãos, aquilo que é desprezível, irmãos, numa ótica humana, e ele faz daquilo que é desprezível um vaso de barro, um instrumento, um canal. Ele faz alguém desprezível, ele faz uma pessoa útil na obra dele, irmãos, para fazer a vontade dele. E por favor, irmão, não entenda isso, irmãos, de uma forma como se ele fizesse isso só para algumas pessoas, porque isso não é verdade. Ele faz na vida de todos aqueles que creem nele. Se a palavra de Deus está penetrando a tua alma, se a palavra de Deus está ferindo o teu coração nessa manhã, não seja duro, não tenha uma dura cerviz, mas venha para Cristo. Cristo deseja fazer morada na tua vida, mas ele deseja usá-lo tremendamente. Nós cristãos nunca imaginávamos o que Deus iria fazer na nossa vida, mas Deus mudou toda a nossa trajetória e ele deseja também mudar a sua. Então, irmãos, o profeta, dentro desse cenário, irmãos, o profeta totalmente engajado, comprometido, em sua realidade social, irmãos. O cristão não é alguém distante da realidade social, embora não sejamos, irmãos, salvo fazendo obras por obra social, por darmos um dinheiro ao necessitado, levar comida para o necessitado. Nós que fomos alcançados por Deus, irmãos,
Nós vemos isso, irmãos, dentro do nosso manual da Bíblia Sagrada, irmãos, da nossa regra de fé e prática, como nós já temos falado. Está aqui, irmãos, aqui dentro, o cuidado de Deus, irmão, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Irmãos, é doutrina para você, é doutrina para mim como igreja. Nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho, mas atrelado à pregação do Evangelho, nós precisamos, irmãos, estar atento à realidade social. Existem pessoas sofrendo e nós precisamos cuidar dessas pessoas, levar o alimento, irmãos. Quando alguém necessitado chega até nós pedindo oração, irmãos, e eu oro para essa pessoa, meu Deus, envia alimento para ela, envia roupa, envia provisão, envia suprimento. Irmãos, é uma oração hipócrita. Deus não ouve esse conteúdo de oração. Naquele momento, irmãos, defronte da pessoa necessitada, eu sou o canal. Nós cristãos somos o instrumento de Deus para alimentar aquela pessoa, para dar uma cesta básica àquela pessoa. É claro, irmãos, que junto à cesta básica, o alimento, nós precisamos orientá-los a trabalhar, a se qualificar. Mas como também essa pessoa vai trabalhar, vai se qualificar dormindo na rua? Então nós temos aí já espalhado, e nós devemos louvar a Deus e orar para que permaneça dessa forma muitas casas de recuperação disponível, e encaminhar essas pessoas para lá para uma recuperação, e lá vão começar a trabalhar e ser encaminhada para uma empresa e vão passar a prestar um grande serviço para a sociedade. Mas nós, irmãos, não podemos ficar indiferente também à realidade social aqui dentro do Brasil, da nossa pátria amada, né? Do nosso país tão amado. Também o profeta estava totalmente engajado em sua realidade, além de social, a sua realidade política. Também, como nós já temos falado, irmãos, como é importante, irmãos, nós tomarmos tempo para estudar sobre política, termos bons livros sobre política também em nossa biblioteca, para poder entendermos, irmão, a política dentro do nosso país e agirmos democraticamente, irmãos, democraticamente. Não vamos ser parciais, sejamos imparciais, irmãos, e honestos. Analisemos, irmãos, e depois cumpramos o nosso papel como cidadão também aqui dessa terra e votemos. Orientemos os nossos filhos, os nossos netos, que ao chegar à idade de 16 anos, para que eles possam exercer o seu papel de cidadão, irmãos, indo votar. Precisamos votar. Nós resolvemos no voto, irmãos. No voto é que nós resolvemos com equilíbrio, com coerência, com sabedoria, a sabedoria que a palavra de Deus nos orienta. E também religiosa, porque o profeta, irmãos, ele também estava, era um homem de Deus, um homem espiritual, como nós também somos, mas tudo isso está dentro, irmãos, dos ensinamentos do nosso Deus, dentro da sua palavra para nós, naquela época, e hoje também está atento e não alheio a realidade social, realidade política, realidade religiosa. Buscava alertar o profeta, alertar seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Irmãos, naquela ocasião os reis o governo ali era uma monarquia, diferente do nosso hoje, que nós temos presidente, né? Ali, naquela ocasião, no cenário, no contexto do profeta Oséias, era uma monarquia, eram reis, e eles ali, naquela realidade, ele precisava, irmãos, exortar, falar, confrontar os reis, mas tudo isso
não ofendendo aquelas lideranças, mas fazendo eles entender, irmãos, fazendo entender que o caminho era diferente quando eles estavam fora do caminho. Então nós precisamos ali, irmãos, e ali no Antigo Testamento, né, como nós estamos estudando aqui o livro do profeta Osés, e querendo bom Deus, estaremos aqui nesse trimestre estudando os profetas menores, né, que essa revistinha da nossa editora Betel, o Ministério de Madureira, preparou para nós. Nós precisamos, irmãos, estar ali pegando verdades práticas ali dentro e aplicando, contextualizando, fazendo uma ponte naquele mundo até o nosso mundo hoje, né? O nosso cenário hoje. Buscava alertar seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Então nós, algumas vezes, irmãos, a liderança ali estava fazendo com que o povo também não se voltasse para Deus. E isso é um perigo, é um alerta para nós termos o cuidado, nós que influenciamos pessoas, né? Nós precisamos ter um cuidado para trazer essas pessoas para mais próxima de Deus. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade, que usava a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus cautela, prudência, mas nós também precisamos pedir a Deus, nós cristãos, para que Deus nos dê um coração de um bebê recém-nascido nessas questões aqui também, para não usarmos a nossa fé para interesses pessoais. Nós precisamos, irmão, com a motivação correta, pregar o Evangelho, esperando recompensa, esperando galardão, irmãos, na eternidade. Na eternidade. Nós precisamos ter essa postura. Nós vivemos um momento difícil, ainda falando um pouquinho da política, já vou desgarrar para poder nós prosseguirmos aqui nessa pré-aula. O momento é difícil dentro do nosso país, mas nós precisamos falar do amor do nosso Deus. Houve um momento difícil também na antiguidade, e é claro que há um abismo do que eu passo a dizer a partir desse momento com relação à política, da nossa realidade aqui no Brasil. Eu só vou fazer referência para nós sabermos como nos colocar. Houve um momento, irmãos, do regime nazista, de uma ditadura lá, ali na época daquele ditador, do Hitler, que alguns pastores estavam sendo presos. Houve teólogos, homens de Deus, sério, né? Que nós hoje temos livros até escritos, e livros consistentes, preciosos, que foram para o campo de concentração, conduzido ao campo de concentração, e esse teólogo chegou a ser morto nos campos de concentrações, né? Mas dentro desse cenário, desse contexto, havia também pastores que estavam lá pregando o Evangelho, irmãos, e não foram presos, e pregavam o Evangelho, falavam de Jesus. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? Nós precisamos buscar entendimento do céu, da parte de Deus, sabedoria. É claro que se alguém quiser nos prender, né, e nos matar por pregarmos o Evangelho, que faça dessa maneira. Eis-me aqui, a nossa postura eis-me aqui, estamos prontos para dar a vida pela causa do Evangelho. Embora não procuremos a morte, não procuremos ser mártir, mas estar vivo para cumprir a nossa missão, se isso acontecer pelo motivo de nós pregarmos o Evangelho, que assim seja, né? Amém, que seja dessa forma. Mas, irmãos, nós não podemos, irmãos, apressar isso por enfiar os pés pelas mãos, né? Se revoltar contra o governo. Então nós precisamos estar atento
para saber como nós nos comportar. E devemos comportar da maneira que a Bíblia nos orienta. Número 2, os acontecimentos na vida de Oséias. Então temos aí o casamento de Oséias, né, como nós já falamos, como um retrato de infidelidade de Israel. Temos aqui no 2:2 os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. Então ele teve, ali foi pai, né? E teve os seus filhos. E o nome dos seus filhos, que foi dado ali aos seus filhos, tinham mensagens dentro do cenário, do que estava acontecendo, né? O filho, por exemplo, que recebeu o nome de Jezreel, significa disperso, e faz referência ao quê? A época em que Deus espalha Israel entre as outras nações. Deus puniu o reino do norte, quando fez uso dos assírios, né, do Império Assírio. O Império Assírio veio e devastou com aquela região ali do norte, levando eles cativo para a Assíria. Como Reino do Norte, eles nunca mais voltaram a serem restaurados, né? Porque chegou um momento que o Deus que dá oportunidade, e muita oportunidade, ele é um Deus também que derrama juízo. Irmãos, ele derramou juízo sobre o seu próprio povo. Isso deve ser um alerta também para os ímpios, aqueles que vivem de uma forma dissoluta, desregrada, porque se Deus julgou o seu próprio povo, imagina, irmãos, aqueles que ainda não fazem parte desse povo, que acham que pode fazer o que bem entende, que tem autoridade, que tem o controle absoluto de tudo e que não será pego. É um ledo engano. Deus, ele tem um cálice. Quando esse cálice ele enche, e quando esse cálice da sua indignação transborda, esse cálice Deus pode, nesse momento do transbordar, enviar juízo e julgar, porque ele é um Deus de justiça, e isso pode ocorrer. O homem acha que é muita coisa. Nabucodonosor achava que era muita coisa e Deus o abateu, né? Beltesazar achava que era muita coisa, tinha muita autoridade e Deus o abateu. Herodes Agripa, e o Herodes Agripa ali, de Atos capítulo 12, achava que era muita coisa e Deus o abateu. Ele foi comido por verme, literalmente. E esse Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, um Deus que faz justiça. Ele não faz justiça no meu tempo, no seu tempo, mas no tempo dele, ele faz, e ele coloca no trono e ele arranca do trono quem ele quer, porque ele é Deus, irmão. E quem vai olhar para o céu e perguntar, que fazes, Senhor? Ele é um Deus, irmãos, que ele não pode ser parado, não pode ser frustrado. E se ele derrama juízo sobre o seu próprio povo, porque naquela ocasião que os assírios invadem o reino do norte, trazendo juízo, os assírios naquele momento os exércitos de Deus para disciplinar o seu povo, o povo que ele tanto amou. Não ficou sem juízo sobre eles, sem disciplina. Isso deve ser um alerta para nós, a Igreja de Cristo, e para aqueles que ainda não são igreja, não faz parte dessa família de Deus, e que acha que podem enfiar os pés pelas mãos, que Deus, esse Deus não é todo-poderoso, é amor, é compaixão, é bondade, e não vai julgá-los. Irmãos, cair nas mãos do diabo é tranquilo, mas não queira cair nas mãos de Deus.
não queira estar embaixo do juízo de Deus, porque quando Deus ele derrama juízo, e ele faz isso com perfeição, porque ele é perfeito, não há quem possa livrar, não há quem possa detê-lo, não haverá quem possa salvá-lo, a despeito do teu posicionamento de autoridade, a despeito de você ser abastardo financeiramente, não importa, porque Deus também é um Deus de juízo. Jezreel, o filho, do profeta Oséias, tinha então um nome com um significado do que Deus iria fazer em breve. Refere-se à época em que Deus espalha Israel entre as outras nações. Mas tinha mais um filho, Lo-Ruama, o significado desfavorecida. Quer dizer o quê? Que o Senhor, Deus do céu, tira sua misericórdia da nação e permite que ela sofra por seus pecados. O povo de Deus. Imagina, irmãos, é claro que Deus iria tratar no tempo dele com os assírios, e tratou, também. Mas aqui, irmãos, ele estava tratando do seu próprio povo, porque Deus tem as rédeas da história nas mãos dele. A última palavra pertence a ele. E ainda tem aqui mais o filho, Lo-Ami, que significa não meu povo. Meu irmão, aqui demonstra a indignação de Deus com o seu próprio povo. Deus é um Deus que dá oportunidade, mas ele é um Deus que se indigna, irmãos. Ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus que é fogo consumidor. Refere-se àquela época do programa do Senhor, em que Israel não comunga com ele e não é o seu povo como antes fora. Esses acontecimentos não caducaram, não estacaram no passado, tá? Eles são vigentes. É um alerta para advertência nossa. Temos aqui no 2:3 o drama pessoal do profeta, já falamos bem, e temos aqui o número 3, Oséias para os dias de hoje. A história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras. Como Deus amou, irmãos, como Deus amou. E aqui na vida de Oséias nós vemos o quê? Um homem que ama a sua esposa. Nós também podemos aqui observar sobre o casamento. Nós cristãos devemos amar a nossa esposa. E o nível é alto, porque devemos amá-la, como a Bíblia nos orienta a amar. E a Bíblia nos orienta a amar assim como Jesus amou a igreja. E Jesus amou a igreja ao ponto de dar a vida pela sua igreja, irmãos. Nós devemos amar a nossa esposa ao ponto de que, caso seja necessário darmos a vida por ela. Devemos cuidá-las, devemos tomar tempo com elas para ouvi-las, irmãos. E como é bom, irmãos, termos uma auxiliadora que esteja à nossa altura. No hebraico ali, a disjuntora que lhe corresponda, a definição é aquela que completa a sua vida. Então, irmãos, nós temos aqui na vida de Oséias, no amor dele por aquela mulher, e o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um padrão também para nós. 3:1, extraordinário amor de Deus. Falamos 3:2, um chamado ao arrependimento. Deus continua nos chamando ao arrependimento, Você que hoje está ouvindo essa pré-aula, você tem a oportunidade de deixar o que está fazendo, crer na palavra de Deus e se arrepender, Não há pecado que o nosso Deus não tenha poder para perdoar
e fazer tudo novo, irmãos. Deus, uma vez que haja arrependimento, Ele vai lançar os nossos pecados lá no meio do oceano e vai colocar uma plaquinha assim: proibido pescar aqui. 3:3, o desafio de amar outra vez. Irmãos, o nosso Deus, Ele nos ama e Ele sempre está nos amando, né? Talvez você tenha em algum momento se afastado do Evangelho, né? Se decepcionado, e claro que você nunca vai se decepcionar, não se decepcionou com Deus, porque Ele não nos decepciona, mas você pode ter se decepcionado com nós cristãos, porque nós somos falhos, né? Somos falhos. E você agora não está voltando porque existe acusação dentro de você do que você praticou ou tem praticado. Ah, meu irmão, Deus te ama mais uma vez, e quantas vezes for preciso, Ele te ama. O tempo de crer, voltar a crer e se arrepender é agora. Conclusão para nós aqui então, né? Fecharmos essa pré-aula. O amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Um amor incompreensível, irmãos, imensurável aos olhos humanos, mas que alcançou pecadores que não mereciam. É graça. Graça é favor imerecido. É quando Deus nos dá aquilo que não merecíamos, irmãos. A salvação é um dom de Deus, um presente de Deus, àqueles que creem em Cristo de todo coração. É um presente de Deus àqueles que, ao ouvir a palavra, irmãos, recebem vida de Deus e creem em Cristo de todo o coração. Então, é um presente a pecadores, não é por merecimento, irmãos. Não. É graça. Aqueles que não mereciam tal graça e que hoje podem viver, não mereciam tal graça, né? Mas podem viver hoje e testemunhar desse amor todos os dias. Irmãos, que Deus continue vos abençoando. Na próxima pré-aula estaremos falando aqui da lição de número 3, né? E iremos aqui tratar um pouco, querendo o bom Deus, Deus me dando vida até lá, a respeito do livro do profeta Joel, tá? Eu desejo aí uma boa aula, né, para nós. Ontem eu estive lá na EBD e o pastor William Marcos deu uma aula, né, a glória de Deus, mas o reconhecimento nosso para o nosso pastor, e deu uma aula preciosa, foi muito produtiva, e eu desejo essa mesma aula produtiva aqui, né, nessa próxima lição, na lição de número 2. Eu estarei fazendo uma oração e nós estaremos finalizando, tá bom? Até a próxima pré-aula. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, falando, ó Pai, aprendendo junto concernente a Tua bendita e preciosa palavra. Meu Deus, nos conceda, ó Pai, outras oportunidades como essa. Por favor, meu Deus, nos ajude, assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.